Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 117, dia 27 de novembro de 2023. Pagamento de impostos a César. Lucas, capítulo 20, do versículo 20 ao 26. E observando-o, mandaram espias que se fingissem justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregaram à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, o que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? Respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhosos da sua resposta calaram-se. Lucas 20, 20 e 26. Vamos marcar por um lado, nesta passagem, o manto de bondade sob a qual alguns dos inimigos de nosso Senhor se aproximaram dele. Lemos que enviaram espiões que fingiam ser honestos. Eles esperavam pegá-lo em algo que ele dissesse, para que pudessem entregá-lo ao poder e autoridade do governador. Lemos ainda que eles tentaram enganá-lo com palavras lisonjeiras. Mestre, sabemos que você fala e ensina o que é certo, e que você não mostra parcialidade, mas ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Essas palavras soaram bem. Um espectador ignorante teria dito: estes são sinceros investigadores da verdade. Mas tudo era vazio e irreal. Foi o lobo vestindo roupas de ovelha, sob a vã ideia de enganar o pastor. Suas palavras eram mais suaves que manteiga, mas havia guerra em seus corações. Salmos 55, 21. O verdadeiro servo de Cristo deve esperar encontrar pessoas dessa descrição enquanto o mundo existir. Nunca faltarão aqueles que, por motivos egoístas ou sinistros, professam com os lábios amar a Cristo, enquanto no coração o negam. Sempre haverá alguns que, com boas palavras e discursos justos, tentarão enganar o coração dos simples. A união de lábios ardentes é um coração perverso, estar longe de ser incomum. Provavelmente, há poucas congregações que não contêm alguns daqueles a quem Salomão compara a cacos de cerâmica, cobertos com escória de prata. Romanos 16, 18. Provérbios 26, 23. Aquele que não quer ser enganado com frequência neste mundo perverso, deve lembrar-se cuidadosamente dessas coisas. Devemos exercer uma sábia cautela enquanto viajamos pela vida e não fazer o papel do homem simples, que acredita em qualquer coisa. Provérbios 14, 15. Não devemos confiar levianamente em cada novo voluntário religioso, nem tomar como certo que todas as pessoas são boas, que falam como homens bons. Tal cautela, à primeira vista, pode parecer tacanha e pouco caridosa. Mas quanto mais vivermos, mais acharemos que é necessário. Descobrimos por experiência que nem tudo é ouro que reluz, e nem todos são verdadeiros cristãos que fazem uma alta profissão de cristianismo. A linguagem do cristianismo é precisamente aquela parte da religião que um falso cristão acha mais fácil de alcançar. A caminhada da vida diária de um homem ou de uma mulher, e não a fala de seus lábios, é o único teste seguro de seu caráter. Vamos marcar, por outro lado, nestes versículos,
a sabedoria consumada da resposta de nosso Senhor aos seus inimigos. Lemos que uma questão muito difícil e sutil foi proposta a ele para a solução. É lícito pagar impostos a César ou não? Era uma pergunta eminentemente calculada para enredar qualquer um que tentasse respondê-la. Se nosso Senhor tivesse respondido que não era lícito pagar tributo a César, então ele teria sido acusado a Pilatos de rebelde contra o poder romano. Se nosso Senhor tivesse respondido que era lícito pagar tributo a César, então ele teria sido denunciado ao povo como desrespeitando os direitos e privilégios da nação judaica. Uma resposta que não envolvesse nosso Senhor em dificuldades parecia à primeira vista impossível de ser encontrada. Mas aquele que é verdadeiramente chamado de sabedoria de Deus encontrou uma resposta que silenciou seus adversários. Ele lhes disse para mostrar a ele uma moeda romana. Ele perguntou a eles de quem era a imagem e inscrição naquela mesma moeda romana. Eles responderam: de César. Imediatamente nosso Senhor fez daquela moeda romana a base de uma resposta, com a qual até mesmo seus inimigos foram obrigados a se maravilhar. Dai, disse ele, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Eles deveriam dar a César as coisas que eram de César. Seus próprios lábios acabavam de confessar que César tinha certa autoridade temporal sobre eles. Eles usaram o dinheiro que César havia cunhado. Era dinheiro legal entre homem e homem. Eles provavelmente não tinham objeção em receber presentes e pagamentos em moeda romana. Eles não devem, portanto, fingir que todos os pagamentos a César foram ilegais. Por sua própria admissão, ele exerceu alguma autoridade sobre eles. Que eles obedeçam a essa autoridade em todas as coisas temporais. Se eles não se recusaram a usar a moeda de César, então que eles não se recusem a pagar a César suas dívidas. Eles deveriam dar a Deus as coisas que eram de Deus. Havia muitas dívidas que Deus exigia de suas mãos, que eles poderiam pagar facilmente se estivessem apenas inclinados. Honra, amor, obediência, fé, temor, oração, adoração espiritual eram pagamentos a Deus que eles poderiam fazer diariamente, e pagamento com as quais o governo romano não interferia. Eles não podiam dizer que César tornava tais pagamentos impossíveis. Cuidem para que deem a Deus o que lhe é devido nas coisas espirituais, assim como a César o que lhe é devido nas coisas temporais. Não havia necessidade de colisão entre as exigências de seu soberano temporal e celestiais. Nas coisas temporais, que eles obedeçam aos poderes sob cuja autoridade eles se permitiram emprestar. Nas coisas espirituais, que eles façam como seus antepassados fizeram, e obedeçam a Deus. Os princípios estabelecidos por nosso Senhor nessa frase, bem conhecida, são profundamente instrutivos. Bem, teria sido para a paz do mundo se eles tivessem sido mais cuidadosamente ponderados e aplicados com mais sabedoria. As tentativas do poder civil em alguns países de controlar a consciência dos homens por interferência intolerante e as tentativas da Igreja em outros países de interferir na ação do poder civil têm levado repetidamente a conflitos, guerras, rebeliões e conflitos sociais. As injúrias que a causa da verdadeira religião recebeu de escrupulosidade mórbida de um lado e a obediência servil às exigências do Estado do outro lado não foram poucas nem pequenas. Feliz é aquele que alcançou uma mente sã sobre todo o assunto. Distinguir corretamente entre as coisas de César e as coisas de Deus
e pagar a cada uma sua real dívida regular, habitual e alegremente, é uma grande ajuda para uma vida tranquila e pacífica. Oremos muitas vezes para que tenhamos sabedoria do alto, a fim de responder corretamente quando perguntas desconcertantes nos são colocadas. O servo de Cristo deve esperar uma porção como seu mestre. Ele não deve considerar isso uma coisa estranha. Se os ímpios e mundanos se esforçarem para enredá-lo em sua conversa e provocá-lo a falar imprudentemente com seus lábios, para estar preparado para tais ocasiões, peça muitas vezes ao Senhor Jesus o dom da sã sabedoria e da língua discreta. Na presença daqueles que observam nossa parada, é uma grande coisa saber o que dizer e como dizê-lo, quando calar e quando falar. Bendito seja Deus, aquele que silenciou os principais sacerdotes e escribas por suas sábias respostas. Ainda vive para ajudar seu povo e tem todo o poder para ajudá-los, mas ele gosta de ser suplicado. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, pela água que tomamos, pelo sol, pela chuva, pelos alimentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. O Senhor é o Deus de misericórdia. Muito obrigado pelo perdão de nossos pecados. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.